Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que, olha, à primeira vista parece quase um manual de administração. Mas, na verdade, escondido ali em Êxodo 18, a gente encontra uma das lições mais poderosas sobre liderança, sobre esgotamento e sobre a sabedoria que pode literalmente nos salvar de um colapso. Sabe aquela sensação de estar no limite, de carregar o mundo nas costas? Pois é, isso não é um problema só dos nossos tempos, não. É exatamente daí que parte a nossa história de hoje, a crise silenciosa de um dos maiores líderes de todos os tempos. Então, vamos pintar o cenário. O povo de Israel tinha acabado de ver um milagre, uma vitória incrível dada por Deus. Mas, sabe como é? A euforia passa e o que fica é a rotina. E no deserto, essa rotina era simplesmente esmagadora. Pensa na mudança brusca. Num dia, a vara de Deus levantada, um milagre acontecendo na batalha. No dia seguinte, a cena é outra. Filas gigantes, reclamações, problemas do dia a dia que não acabavam mais. Ele virou o ponto central para resolver absolutamente tudo. Imagina só a pressão. Do nascer ao pôr do sol, Moisés estava ali, se consumindo, tentando ser a resposta para cada pessoa, para cada mínimo problema. E é bem no meio desse cenário de esgotamento total que uma figura que ninguém esperava entra em cena. Jetro. Ele não chega para dar um tapinha nas costas de Moisés, não. Ele chega com um alerta muito sério. E aqui está o ponto principal. A preocupação de Jetro não era só com Moisés. Ele percebeu que o povo também ia sofrer com essa centralização toda. A intenção de Moisés era ótima, claro, mas o método dele era insustentável e, no fim, estava prejudicando todo mundo. E o mais interessante é pensar de onde veio essa sabedoria toda. Não veio de um profeta de Israel, mas de um sacerdote de outra nação, um parente, alguém que estava olhando de fora e que conseguiu enxergar o que ninguém ali de dentro estava vendo. E aqui a gente vê a genialidade de Moisés como líder. O homem que falava com Deus face a face teve a humildade de parar e ouvir um conselho prático do sogro dele. Isso é simplesmente extraordinário. E aí, qual foi a solução? Não foi mais um milagre, mais poder espiritual ou uma nova intervenção dos céus. Foi uma coisa surpreendentemente prática, organização. Vamos ver como esse plano se desenrolou. Jetro basicamente desenhou uma estrutura de liderança em cascata, uma pirâmide de responsabilidade. A ideia era distribuir a carga, capacitar outras pessoas e, o mais importante, liberar Moisés para focar naquilo que só ele podia fazer, ouvir a Deus e julgar as causas mais complexas. E a sabedoria divina e a prática andando juntas. Essa frase resume tudo. A paixão espiritual, o poder de Deus, tudo isso precisa de um recipiente, de uma estrutura para poder fluir de um jeito saudável e contínuo. Se não tiver isso, o resultado é um só: esgotamento. E olha, isso não é só uma dica de gestão, não. Grandes teólogos ao longo da história viram aqui um princípio espiritual muito profundo. Organização não é falta de fé. Pelo contrário, é uma expressão da fé. Calvino, por exemplo, via nisso a providência de Deus agindo por meios humanos. John Wesley, o pai do avivamento, entendia que organização era pura sabedoria. E Spurgeon sempre lembrava que a humildade de ouvir conselhos é essencial. Mas a história não para nessa lição de liderança. Ela aponta para algo muito, mas muito maior. Ela nos revela, por contraste, a perfeição de Cristo. Essa comparação é muito poderosa. Moisés, o grande mediador do Antigo Testamento, era humano. Ele se cansava, ele precisava de ajuda. Ele era um tipo, uma sombra, que apontava para o mediador perfeito, Cristo, aquele que nunca se esgota e que carrega o fardo de todos nós. O que Jetro instituiu ali no deserto, na verdade, é um eco do que a gente vê lá em Efésios 4. O reino de Deus não funciona com base no estrelismo de uma pessoa só, mas como um corpo onde cada membro tem a sua função, debaixo de uma única cabeça, que é Cristo. Agora, vamos dar uma olhada em alguns detalhes fascinantes deste capítulo que muitas vezes passam batido, mas que enriquecem demais a nossa compreensão. O próprio nome de Jetro já sinaliza o que ele traz: excelência. Aí a gente tem essa cena incrível de um sacerdote de outra fé reconhecendo o Deus de Israel. E talvez o detalhe mais revelador de todos seja a ordem em que as coisas aconteceram. Presta atenção nisso. Deus primeiro organizou o povo. Ele criou uma estrutura social, judicial que funcionava. E só então, lá no Monte Sinai, ele entrega a aliança formal, a lei. Primeiro a ordem, depois o pacto. Isso é genial.
E tudo isso nos leva a uma definição muito clara para os nossos dias. O burnout espiritual, muitas vezes, não é falta de fé. É uma tentativa heróica, mas equivocada, de fazer o papel que, na verdade, pertence a todo um corpo. Então, para o líder, para o pai, para a mãe, para o empresário, para qualquer pessoa que está se sentindo sobrecarregada, a lição de Êxodo 18 é como um bálsamo. Deus não se ofende com planilhas, com organogramas ou com delegação de tarefas. Pelo contrário, ele usa tudo isso. A gente vive buscando milagres espetaculares, né? O mar se abrindo, o fogo caindo do céu. Mas este capítulo nos ensina que a sabedoria para organizar a vida e o ministério de um jeito que se sustenta, isso também é um milagre. O milagre da perseverança. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Será que a verdadeira medida de uma vida espiritual madura é a capacidade de fazer cada vez mais e mais coisas para Deus? Ou será que a maturidade se parece com outra coisa? E aqui está a chave de tudo. Maturidade não é acumular funções até quebrar. É discernir o que é seu para fazer e construir uma estrutura em volta disso que permita que não só você, mas as pessoas ao seu redor possam florescer a longo prazo. Essa é a sabedoria atemporal de Jetro, o conselheiro do deserto.